O inferno não é inferno porque o diabo está condenado ao inferno, mas o inferno é inferno por causa da ausência de Deus. Aqui tem uma palavra bem interessante que fala que Deus, após ter concluído tudo, no sétimo dia, Ele descansou. E às vezes é conflitante para nós entender que Deus descansou, porque a gente conhece um Deus que não para nunca e nunca vai cansar. Deus não é como a gente que tem um corpo físico que Ele precisa de descanso. Mas aqui a gente entende que descanso aqui tem dois sentidos para nós. Tem o descanso de descansar quando você está bem cansado, e tem o descanso no sentido de repouso, de repousar. E esse repousar não é repousar quando você está cansado, mas é um repousar de deixar a glória de Deus se manifestar sobre aquele lugar. Entenda, Deus fez tudo naquele dia, nos 6 primeiros dias, e no sétimo Ele descansou. O descanso de Deus, mais ou menos para você entender, era como se Deus tivesse feito toda a obra e no sétimo dia Ele estava contemplando tudo aquilo que Ele fez. A glória de Deus encheu toda a terra. Irmãos, eu não sou muito bom de cozinha, eu estou aprendendo a cozinhar. Mas para você entender um pouquinho, aprendi a fazer cuscuz. Minha esposa me ensinou a fazer cuscuz. Como um bom nordestino, eu gosto muito de cuscuz. E eu um dia aprendi que a gente tem que pegar a massa de milho ou de arroz, como você gostar ou preferir. Você molha a massa, mexe ela, e mexe, e depois você tem que deixar ela em repouso, para ela ficar bem fofinha. É ou não é? Quem sabe fazer cuscuz disso não é verdade? E a massa de cuscuz ela só fica boa quando ela está em repouso. Deus fez o mundo em 6 dias. O sétimo foi o dia em que Deus deixou o mundo em repouso, para que a terra fosse cheia da glória de Deus. Às vezes algumas pessoas acham que o dia mais importante da criação do mundo foi o 6º dia, porque Ele criou o homem. Mas na verdade, o 7º dia foi o mais importante, porque foi quando a glória de Deus veio e encheu toda a terra. Quando a glória de Deus veio sobre aquele lugar, e toda a glória, a manifestação da glória foi sentida por todos. E entenda uma coisa: o céu não é maravilhoso porque é perfeito. Às vezes a gente acha que nós vamos para o céu, nós vamos viver no céu, porque lá no céu é algo surpreendente, e é. A Bíblia fala que lá nós vamos ter ruas de ouro. Por que a Bíblia fala em ruas de ouro? Porque o ouro para nós aqui na terra é a coisa mais importante que se tem. E aquilo que é mais importante para nós, lá no céu, é pinche. É algo para ser pisado. Então tudo que é mais precioso que nós temos lá serve de asfalto. Então o céu é maravilhoso, é incrível. Espero que todos vocês queiram estar lá, como eu quero. Só que o céu não é maravilhoso somente porque tudo é perfeito. Porque Deus deu o jardim do Éden para o homem, onde tudo estava perfeito, e o homem mesmo assim conseguiu pecar. O céu é maravilhoso porque a presença de Deus está lá. E é isso que tem que ser o nosso anseio. Não por somente estar no céu, porque estamos nos livrando do inferno, mas porque eu quero estar nos céus, porque Deus está lá. O inferno não é inferno porque o diabo está condenado ao inferno, mas o inferno é inferno por causa da ausência de Deus. Amém? Irmão, se Deus estivesse, por favor, preste atenção no que eu vou falar. Se Deus estivesse no inferno, eu ia querer ir para o inferno e não para o céu. Porque o que é importante não é o local onde você está, mas é quem está lá com você. E o que a gente tem que entender e ansiar é de ir para o céu, porque Deus está no céu, e não porque nós estamos saindo de uma condenação de ir para o inferno.
O céu não é um lugar onde você vai porque vai estar tudo agradável e perfeito aos seus olhos, mas é um lugar onde a presença de Deus vai estar com você o tempo todo, e você vai ter um lugar à mesa com Ele. O que é essencial é a presença de Deus e não o lugar onde você está. Entenda, por favor. Quando Deus criou o mundo, tudo Ele fez pela sua voz. Haja terra, haja o mar, haja os animais, haja os peixes do mar, haja o sol, haja a lua. Mas quando Deus foi fazer o homem, Ele veio, desceu Ele próprio, e Ele fez com suas próprias mãos. Ele fez um bonequinho de barro com suas próprias mãos e soprou o fôlego de vida dentro de nós. Todos os dias, no findar do dia, Deus descia e conversava com Adão e com Eva. Ninguém no mundo, a gente às vezes fala de Adão e a gente fala de uma forma crítica, condenando Adão porque ele pecou, mas ninguém no mundo passou na terra que teve um relacionamento mais próximo do que Adão com Deus. Ninguém teve um relacionamento mais próximo com Deus do que Adão. Adão todos os dias via Deus face a face, conversava com Deus. Por favor, entenda uma coisa: Deus não te fez para você conquistar coisas aqui na terra. Deus não te fez para você conquistar dinheiro, fama, sucesso, ou conquistar 10.000 células, ou encher um lugar para Cristo. Deus te fez somente para você encontrar um lugar dentro de você em que Ele possa habitar. Deus é um ser relacional. A fama, o sucesso, o poder e a conquista de outras pessoas para conhecer a Deus, isso é fruto de um relacionamento seu com Ele. Porque você só vai dar aquilo que você tem. Amém? Você só vai dar aquilo que você tem. Quando a gente busca a presença de Deus, você vê que até os conflitos que chegam sobre a nossa vida é mais suave, é mais tranquilo, porque você passa a ter sabedoria para resolver aqueles conflitos. Mas mesmo quando você não tem o entendimento para resolver aquele conflito naquele momento, você tem o entendimento que aquele conflito serve para restaurar alguma coisa ou consertar alguma coisa na sua vida. Eu passei um tempo na minha vida de 6 anos de muita escassez. Tu sabe o que é passar um ano inteiro desempregado, sem ter renda, sem ter nenhuma renda? Meus pais não são bem sucedidos, não conseguiam dar renda, nem os pais da minha esposa conseguiam dar renda para a gente, sustentar a gente. Mas a gente passou um ano desempregado, em um ano que não faltou nada em nossa vida. E às vezes eu pensei, meu Deus, por que tu está permitindo que isso aconteça sobre nós? Mas na verdade, aquela situação complicada que nós estávamos passando é porque Deus estava nos moldando à vontade dEle. Hoje nós estamos bem, estamos numa situação financeira confortável, e nós, por causa daquele momento de escassez que nós tivemos, nós aprendemos a depender de Deus. E hoje até com a condições de comprar às vezes algumas coisas que nós queremos, nós não compramos porque queremos. A gente pergunta: Deus, é da tua vontade que a gente faça isso? É da tua vontade que eu compre isso? E Deus por muitas vezes diz: ainda não está no tempo, porque tudo é no tempo de Deus. E você fazendo isso não é porque Deus está te limitando, não é porque Deus está te castigando, mas é porque Deus está esperando o tempo de maturidade e que você esteja preparado o suficiente para fazer aquilo que é da vontade dEle. Se você olhar na Bíblia, José aos 17 anos teve uma visão de que estaria governando sobre algo. Só que até ele conquistar aquilo, ele passou anos e anos e anos para que aquilo pudesse ser conquistado. Deus levou José a ser escravo. Ele conseguiu ser mordomo de Potifar, aprendeu a administrar as coisas nas bem-aventuranças, nas coisas boas, e Deus colocou ele na prisão, e ele passou anos e anos na prisão, e ele passou a aprender a administrar na escassez, no tempo das vacas magras.
E Deus pegou aquele homem depois de anos e anos preparado. E às vezes a gente pensa, que provação, que castigo, o que ele fez? Não tem pecado nenhum. Mas na verdade não é pecado, é porque Deus está ensinando em um processo. Até que chegou um tempo em que Faraó precisou de alguém e colocou um escravo, alguma pessoa que estava presa num calabouço, para governar o Egito. Irmãos, não sei se você já entendeu, mas na Bíblia, o escravo, naquela época, a cultura deles, quando uma pessoa era escravo, ele ia ser escravo para sempre. Ele e toda a sua família. E quando ele era jogado na prisão, ele não era jogado para esperar um tempo de julgamento, não, ele era jogado na prisão para esperar a morte, lá mesmo ele ficar, até morrer. E Deus conseguiu pegar ele, colocar ele de escravo a ser um mordomo, e de mordomo a ir para uma prisão, para treinar, moldar José, para até um tempo em que ele fosse governar sobre o Egito, para salvar um povo que Deus tinha um propósito. Para que até hoje a gente pudesse saber dessa história e sermos edificados por essa história. Deus quer fazer algo sobre a sua vida. E quando algumas coisas apertarem, não é porque Deus está te castigando, mas entenda, é porque Deus está te moldando, te tratando e te fortalecendo para grandes coisas que ainda vão vir sobre você. Entenda que o propósito de Deus sobre a sua vida não é que você encha a terra de pessoas, que você faça muitos filhos, ou que você conquiste muitas coisas. Mas o propósito de Deus é que você, onde você for, você multiplique a presença dEle em todo lugar em que você estiver. Onde você for, a presença de Deus tem que ser percebida em sua vida. É a mesma coisa que Deus falou para Noé. Quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que Deus disse: Noé, vá e multiplique. Ele não está falando de encher a terra de pessoas, de fazer 10, 50, 60 meninos, filhos. Ele está falando de encher a minha presença, essa terra. Ou seja, que a minha presença ela consiga encontrar um lugar onde ela possa descansar, repousar sobre esse lugar. Aí eu pergunto, irmão, será que Deus está conseguindo repousar sobre a sua vida? Será que Deus está conseguindo repousar na sua casa? Como eu disse para você, o inferno não é ruim porque o diabo está lá, mas o inferno é ruim por causa da ausência de Deus. Então se você chega e diz assim: meu Deus, a minha casa está um inferno, é porque está faltando Deus lá. O meu trabalho é um inferno, é porque está faltando Deus lá. E se você está lá, você é responsável por levar a presença de Deus àquele lugar. Deus, Davidson, eu não tenho autoridade. Você pode não ter autoridade de título, mas você tem a autoridade do céu sobre a sua vida. E você pode fazer e deixar manifestar a presença de Deus sobre aquele lugar onde você estiver. A presença de Deus pode se manifestar em você e fazer grandes coisas. Deus quer que você multiplique a presença de Deus. Se você estudar a vida de Adão, ele teve 2 filhos a princípio, Caim e Abel. Um multiplicou Deus e o outro multiplicou homens. Caim matou Abel. E às vezes a gente está tão ligado à nossa vida material que a gente olha: Caim matou Abel. Poxa, Abel era tão justo, tão certo, tão honesto, e morreu. Mas irmãos, se a gente analisar bem, quem estava melhor naquela cena? Caim ou Abel? Abel. Caim matou Abel, mas Abel se encontrou com Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente está tão ligado ao nosso mundo material, a gente está tão focado em conquistas terrenas, que às vezes a gente esquece de depositar coisas nos céus. A gente esquece que a nossa vida é lá nos céus. Nós estamos passando uma eternidade, nós vivemos uma eternidade. A partir do momento que você nasceu, você está vivendo uma eternidade. A nossa vida aqui na terra é somente uma passagem. Quando nós morrermos, é um tempo de passagem dos céus, da terra para a eternidade. Você decide em
qual eternidade você vai estar, se é no céu ou se é no inferno. Aí mais uma vez eu te pergunto, será que Deus está conseguindo achar repouso sobre a sua vida? Será que você está conseguindo fazer a obra de Deus aqui na terra? Imagina você sendo o dono de uma casa, você contrata um pedreiro e diz assim: olha, eu quero que tu faça a minha casa assim, 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 assado. E o pedreiro, você sai, passa um mês longe, o pedreiro vai fazer o seu serviço. Quando você volta, a sala não está no lugar que você queria, a cozinha não está na sala no lugar que você queria, o terraço está no quintal, a garagem está no quintal e a geladeira está na sala e está tudo errado. Aí você vai chegar para o pedreiro e dizer assim: ei cara, por que tu não fez do jeito que eu te dei o projeto? Ele disse: não, porque eu quis fazer do meu jeito. Às vezes nós com Deus somos assim, nós queremos fazer o projeto de Deus da nossa forma, do nosso jeito. Irmãos, do seu jeito você faz na sua casa, mas na obra de Deus nós temos que fazer do jeito de Deus. Amém? A obra de Deus nós temos que fazer do jeito de Deus, do jeito que Deus quer, do jeito que Deus acha melhor. E entenda, quando a gente faz do jeito de Deus, por mais que a gente diga: rapaz, isso não vai dar certo, quando a gente passa a fazer do jeito de Deus, a gente vê que a gente estava errado. Mas Deus, Ele quer que você manifeste a presença dEle aonde você estiver, porque o seu papel aqui na terra é multiplicar a presença de Deus, é de levar a presença de Deus às outras pessoas, é de você sair aqui, irmão, nessa rua, nesse bairro, nessa cidade, e você ser alguém que vai ser a voz de Deus para as pessoas. É você ser alguém que as pessoas vão chegar perto de você, você não vai precisar nem falar de Deus, mas ela vai chegar e dizer assim: cara, eu estou sentindo algo que eu não sei o que é, mas eu sei que Deus está falando comigo. E talvez você, sem perceber, um dia essa pessoa vai ser salva, porque uma semente foi colocada na vida dela. Lembra do tempo que eu falei que eu passei 1 ano sem trabalhar? Deus trouxe a provisão sobre a nossa casa. Meu pastor Joaquim me chamou no gabinete dele. Eu nunca tinha ido no gabinete, 13 anos na igreja na época, eu nunca tinha ido no gabinete do pastor Joaquim. Ele chegou e me chamou e disse: meu filho, eu estou muito preocupado, porque 6 anos não são 6 meses, são 6 anos. É muito difícil, é muito tempo. Aí eu disse: pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa. E ele ainda diz assim: eu te chamei aqui porque eu te conheço pelo pastor Rodrigo. Eu sei que vocês são uma bênção, eu conheço você pelo pastor Rodrigo, mas eu não te conheço. E ele ainda me deu um carão, porque eu nunca tinha ido no gabinete dele. Aí eu disse: pastor, eu não venho no seu gabinete, porque você é um homem tão ocupado, que às vezes eu fico com receio de vir aqui e lhe atrapalhar. Ele disse: meu filho, quando eu era dentista, minha função era cuidar de dente. Hoje eu sou somente pastor, e eu deixei de ser dentista para ser somente pastor, porque o meu trabalho é pastorear pessoas, é multiplicar Deus na vida das pessoas. Então você tem a obrigação de vir aqui, porque eu quero conhecer você, eu quero estar com você, te conhecer, caminhar contigo e te ajudar no que eu puder. E ele falando isso, ele dizendo: e eu estou preocupado porque são 6 anos, vocês estão entrando em uma coisa muito complicada. Será que foi Deus mesmo que disse para você? E eu, porque Deus tinha falado comigo, eu disse: pastor, eu sou administrador, tudo que eu faço calculado. Eu fiz porque Deus falou, e eu passei 2 anos enrolando Deus, até que Deus fechou as portas e disse: daqui tu está encurralado, tu não tem mais para onde ir, agora tu vai, porque eu estou te mandando. Às vezes a gente perde as bênçãos de Deus porque a gente olha muito para o material e não quer avançar naquilo que Deus está te levando. Eu ainda falei mais, eu ainda fui ousado, disse assim: o senhor é culpado, que no dia que eu cheguei aqui dizendo: cara, não vai dar certo, o senhor foi usado por Deus para dar uma palavra: acredite na fé, seja ousado e vá naquilo que Deus está te dizendo. Eu disse: a culpa é parte sua. E o pastor Joaquim chegou, olhou para mim nos meus olhos e disse assim: eu aprendi a respeitar a fé das pessoas, eu respeito a
na sua vida. Aí ele, vamos orar. Ele orou por mim. Quando ele terminou de orar, ele disse assim: Deus mandou eu te abençoar. Eu não faço nada por emoção, mas Deus está mandando eu te dar um dinheiro. Aí eu disse: aleluia, pastor, eu não vim aqui para lhe pedir, mas eu estou precisando. Aí ele foi e me deu um dinheiro. Quando eu desci, irmãos, eu andava numa popzinha. Imagina, um cara desse tamanho andando numa pop, parece um velocípede. Aí eu andando numa pop, eu cheguei. Quando eu fui para a moto, para ir para minha casa, o pneu da minha moto estava furado. E eu não tinha um centavo para trocar o pneu daquela moto. Mas eu tinha a bênção que Deus tinha usado o pastor Joaquim para trocar o pneu daquela moto. Ou seja, irmão, antes das coisas acontecerem sobre a sua vida, se você tiver fé e multiplicar Deus vai trabalhar na sua vida de forma sobrenatural e fazer as coisas acontecer, mesmo sem você saber. Porque Deus trabalha não só no campo terreno, mas Ele também trabalha no campo espiritual sobre a sua vida. E as coisas vão fluir sobre você. E quando não acontecer do seu jeito, fique tranquilo. Porque se você estiver alinhado a Deus, vai acontecer do jeito de Deus.